Meu parceiro, no episódio de hoje o Sato acabou sendo arremessado para uma floresta repleta de monstros. E o episódio 3 começa onde ela manda ele caçar um urso e o joga no meio da floresta como se não fosse nada. E após ser arremessado, ele estava desesperado, porque ele vai acabar indo de vala. Mas então ele vira as costas e ativa sua magia de cura e começa a bater nos galhos. Quando estava chegando no chão, ele se vira e pousa com sucesso. E ele sente o alívio de ter sobrevivido. E ele acha chato estar ali, mas como ele já está nessa floresta, ele não pode voltar até fazer o que a Rose disse, que era para derrotar um grande Geyser. E ele estava com convicção que conseguiria, pois era apenas um urso de 2 metros e deve ser fácil para alguém como ele que sobreviveu ao treino da Rose. Só que ele não esperava que esse urso aparecesse atrás dele e ele corre com todas as forças dele. E o urso era muito maior do que ele pensava, principalmente as garras e as presas. Mas ele tem confiança nas suas pernas e não acha que um simples urso iria superar sua velocidade. Só que o bicho conseguiu fazer isso facilmente e ele corre ainda mais. E ele pensa que se ele conseguiu sobreviver àquele treino, ele não é nada comparado a Rose. E então ele decide encarar o bicho no mano a mano. Só que do nada aparecem mais 2 ursos e ele volta a correr. E diz que aquilo era covardia. E ele se depara com a cachoeira e pula. E o urso fica brabo, mano, por não ter conseguido seu rango. Aí o prota sai da água e estende suas roupas e olha o que ele tinha na mochila. E eram só as rações de emergências, um cantil e uma faca. E ele queria que ela desse algo para que ele possa acender um fogo. E chama ela de capeta. Mas ele acha que ela tava mais pra um ogro. Aí então ele começa a comer um pão que parecia concreto de tão duro que era. E ele acha que consiga derrotar aquele urso. Mas resolve pensar isso no próximo dia e decide ir dormir. Mas antes ele marca que ele conseguiu sobreviver o primeiro dia. Aí corta pro outro dia, onde ele marca de novo o segundo dia. E era hora dele caçar aquele urso. Mas ele precisava saber mais sobre o seu inimigo e ter que descobrir onde ele mora. Aí quando ele está procurando o urso, ele começa a marcar o caminho para não se perder. Aí ele encontra a marca de garras que parecia ser de ursos. Só que nesse momento algo se mexe nos arbustos e ele já se prepara para o combate. Mas quando o bicho aparece, era apenas um coelho selvagem. E ele estava com a pata machucada. Então ele vai e cura o pobre coelho e fala para ele tentar não se machucar de novo. E volta para sua caça. E quando ele olha para trás, ele vê que o coelho o seguiu. E ele fala pro bicho parar de segui-lo, pois ele estava atrás de monstros assustadores e era perigoso para ele ir junto. Só que o bicho não parava de seguir ele, e então o Sato pergunta pro coelho se ele sabia onde estava o urso. E o coelho realmente sabia onde estava e começa a mostrar o caminho. E quando ele chegou no local, os bichos estavam tudo dormindo e ele decide observar sem ser descoberto e percebe que eles são uma família. No terceiro dia, ele começa a tomar a água do rio sem ter fervido antes, e isso poderia fazer mal a ele, mas ele não tinha outra escolha, e o coelho aparece de novo e ele achava que ele tinha ido embora. Aí ele volta a observar os ursos e nada de incomum aconteceu. E ele começa a achar esses ursos fofos. No quarto dia, ele tem uma dor de barriga das grandes por conta da água que ele bebeu e usava magia de cura para ver se melhora. No quinto dia, o coelho leva ele em um lugar onde tem água potável para ele beber. Nesse momento, o coelho estava com medo e sobe numa árvore. E o prota se pergunta se tinha algum monstro por perto. E nesse momento aparece uma cobra gigante e ele teve um arrepio na espinha e estava com um medo absurdo. E sabia que esse bicho era perigoso e estava cheio de intenção de matar. 4 dias depois de ver aquela anaconda gigante, ele não conseguia se livrar daquela inquietação. E apenas continuou observando os ursos. E os bichos continuavam os mesmos. E mesmo achando fofo, ele não poderia voltar para casa até derrotar o urso. E fará isso no dia seguinte. No 10º dia, o coelho começa a avisar para ele não ir. E como o bicho estava insistindo tanto, ele decide ficar só até a chuva parar. E quando a chuva para, ele vai a caminho da sua caça. E nada vai impedi-lo, pois ele não pode voltar sem derrotá-lo. E no momento em que ele chega, ele se depara com os ursos mortos. E se pergunta o que aconteceu. E acha que a Rose vai matá-lo quando souber que outra coisa tomou sua presa. E ele percebe que essa marca de mordida era daquela cobra. E sabe que ela não matou pra comer, e sim só por diversão. E nesse momento, o filhote de urso sai de uns escombros de pedras, e ele havia sobrevivido. E ele começa a tentar acordar os seus pais. E isso me lembrou muito aquela cena do Simba tentando acordar o Mufasa. E é muito triste, cara, muito triste essa cena. E o Sato é o tipo de pessoa que odeia perder, e é por isso que ele não gosta de perder para a Rose. E nem gosta do fato de terem tomado sua presa, e sua determinação ter sido em vão. E o pequeno ursinho estava chorando, e ele não aceita essa cena diante dele. E ele vai vingar o pobre bicho, acabando com aquela cobra. Depois os amigos do Sato foram visitar ele, e disseram que ele estava treinando na floresta há 10 dias. E o Kazuki acha que aquilo era tempo demais, só que a Rose é quem decide tudo. E como ele está fora, eles não sabem o que está acontecendo com o Sato. E ele estava preocupado com o prota, e a Suzuki também estava. Mas ela fala que quem obriga ele a fazer alguma coisa é a Rose, e tem certeza que está tudo bem, e ela também acredita nele. Depois mostra o Sato se preparando para enfrentar a peçonhenta da cobra. E após terminar todo o seu preparo, ele pede para o coelho levar ele até ela. E o coelho estava com medo, só que ele fala para apenas mostrar o caminho, e que era para fugir depois. Ele começa a levar o prota até ela, e quando eles chegam lá, eles se deparam com um pequeno urso brigando com a cobra. E o Sato acha essa cobra assustadora, só que não tem nada mais assustador do que a Rose. E ele vai pra cima dessa cobra, e quando ele ia atacar, o bicho já estava em cima dele, e ele quase foi de F. Só que ao desviar, ele fura o olho do bicho, mas a cobra evitou dando uma lapada seca no prota, mas ele usa uma magia de cura e puxa sua faquinha, e resolve atacar o ponto cego dela. Aí ele avança desviando dos ataques, mas ele acaba sendo pego e mordido no braço, e ele foi enganado, pois acabou
sendo atraído pelo lado cego propositalmente. Mas como ele estava com a faca naquela mão, ele fura a boca do bicho e quando ele se livra ele começa a sentir o veneno no seu corpo. E ele acha aquilo uma apelação do caramba, porque além da cobra ser gigante, ainda por cima tinha um veneninho de brinde. Mas mesmo assim, ele sabe como se curar disso e ele aprendeu quando ele teve aquela dor de estômago por conta da água. E a única coisa que ele precisava fazer era se curar de dentro pra fora. E após se curar, ele vai para cima e quando ele ia receber um ataque, o urso azul segura o rabo do bicho. E o Sato aproveita desse momento e sobe na cabeça dela. E meu amigo, ele dá um botadão, um soco tão grande que amassa o crânio da anaconda. E pra finalizar, ele termina de enfiar a estaca no olho do bicho e ela estava se contorcendo toda. E após conseguir derrotar a cobra, o urso aparece perto do Sato e o prota diz que ele conseguiu vingá-lo. E ele queria curar as feridas do urso, mas ele usou quase toda sua mana para se curar do veneno. E ele nem conseguia se mexer. Só que nesse momento, a cobra se levanta e o Sato manda o urso que estava tentando salvá-lo fugir. E ele acha que tudo ali acabou pra ele e ele pensa nos seus amigos e na Rose. E ele diz que aquilo era tudo culpa dela. E antes dele ir de comes e bebes, ele grita que a Rose era selvagem, uma mulher violenta e era uma ogra. E do nada ela aparece esmagando a cabeça do bicho e o Sato fica surpreso e pergunta por que ela estava ali. E ela fala que o coelho a avisou e ele se chama Kukuro e é o animal de estimação dela. E ela colocou ele para vigiar o Sato. E ele disse que ele havia aparecido ferido. E ela vê que o Sato era realmente lerdo, pois o coelho fingiu estar machucado para ganhar a confiança dele. E ele não acredita nisso. E ela conta que estava por perto, pronta para intervir se algo acontecesse com ele. E ela pretendia fazer isso no mínimo possível. Mas ela não esperava que essa cobra aparecesse. E esse bicho é um monstro criado pelo exército do Rei Demônio. E os Siglos não haviam conseguido dar fim nela na última invasão. E ela não imaginava que o Grande Glaze seria morto. E essa cobra era tão forte que nem mesmo uma unidade inteira de elite seria capaz de derrubar esse bicho. E o prota fez isso praticamente sozinho. E ele pergunta se ela esperava que um novato igual a ele lutasse contra algo desse nível. E ela não esperava que ele fosse vencer. E o objetivo daquilo era ganhar experiência lutando contra algo muito mais forte que ele. E ele conseguiu surpreender ela. E as coisas ficaram interessantes com ele. E ela havia ficado curiosa e deixou as coisas rolarem no momento da briga dele com a cobra. E o coitado do Sato quase morreu por conta disso. E o urso aparece para defender o Sato. E ela percebe que ele se apegou ao prota. E o Sato lembra que ele perdeu seus pais e estava sozinho e começa a fazer carinho no urso. E a Rose fala que ele era muito parecido com ela e fala para o urso que vai levar ele junto e manda ele carregar o prota. E agora eles vão embora e ela pega o urso e o Sato com apenas uma mão. E ela volta em um assunto onde ouviu ele chamando ela de selvagem, mulher violenta e ogra. E por isso ele não vai dormir essa noite. E ela diz que ele se qualificou no teste onde ele poderá ficar do lado dela no campo de batalha. E apesar dele ainda não ter dominado o básico, ele já tem o que é preciso. Um corpo que possa suportar a dor, capacidade física e um forte estado mental. E os outros dois usuários de cura não conseguiram essa qualificação e ele poderia se orgulhar disso. E ela também conta que o exército do Rei Demônio irá atacar em breve. E corta para o Rei Demônio, que estava fazendo as preparações para a invasão do Reino Linger. O episódio 4 começa onde a Rose estava falando que o Rei Demônio iria atacar em breve. E ela terá o Sato com ela na linha de frente, ajudando a curar os feridos. E eles farão parte da vanguarda. E o Sato pergunta sobre o Tong e os outros. E também ouviu sobre os outros usuários de cura. Mas só que esses dois usuários de cura, eles têm uma função diferente da dele. E o Sato acha que ele não pode fazer a mesma coisa que ela faz. Mas por sorte ele ainda tem tempo. E ele deveria solidificar sua determinação antes da guerra. Depois mostra onde o Rei Demônio estava se preparando para a guerra. E ele deixa a liderança das tropas na mão dessa mulher capita. Ela fará o melhor dela nesta guerra. E depois ela dá um suspiro de nervosa por estar na presença do Rei Demônio. E aparece um dos subordinados que estava zoando ela. E ela manda ele se concentrar no trabalho dele. E o chama de Doutor dos Monstros. E ele pede para ela parar de chamar ele por esses apelidos. E quando ele estava indo embora, ele começa a contar que acabou de criar um novo protótipo de monstro, feito por demônios, e pergunta se ela quer dar uma olhada. E quando ele chegou lá na sala dos monstros, ele comenta que esse bicho era altamente venenoso e possui um corpo grande com presas afiadas. E o chama de protótipo 72, do monstro feito pelo demônio Baldinac. E esse bicho que ele fez tinha o mesmo nome do seu projeto 71, que era a cobra que o Sato derrotou. Mas essa nova criação dele é muito mais forte que a anterior. E eles começam a falar sobre os sequestradores, onde eles estão no campo de batalha, mas não lutam. Eles apenas carregam os feridos e fogem para a retaguarda antes que alguém perceba. Só que o problema mesmo é a Rose, que é uma curandeira braba que cura as pessoas na hora. E o que ela mais odeia na Rose é que ela é uma lutadora de alto nível. E ela também tinha uma profunda inimizade com o Rei Demônio. E ela quer acabar com a Rose com suas próprias mãos, mas ela não pode fazer isso, já que ela é a comandante. E ela não pode sair para a batalha, e ela sabe disso. E por isso que ela colocou na linha de frente o Mago Imortal das Trevas, conhecido como Cavaleiro Negro. Depois mostra o Sato, que acorda feliz por estar em casa, e ele acorda o seu urso azul para comer. E o bicho é esfomeado, mano, porque ele não deixa nem pro Sato. Aí aparece aquele coelhinho da Rose, e o Sato chama ele de traidor, porque ele havia brincado com o coração dele. Só que não tinha como ele ficar bravo, porque ele era fofinho demais, e entrega uma das frutas ao coelho. E nesse momento a Rose chega, e vê o Sato chamando o urso de Blurin, e pergunta se esse é o nome dele, e ele fala que sim, e explica que esse nome foi uma junção com o nome da espécie dele. E ele acha que esse nome ficou maneiro, mas ela não liga muito, e
fala que relata ao rei sobre o urso e conseguiu a permissão para mantê-lo como propriedade da equipe de resgate. E ela fala que ele pode ficar, mas vai ter que trabalhar. E o urso já fica assustado. E o Sato pergunta o que ela quer que ele faça. E ele não vai fazer nada, porque ele vai ficar dormindo nas costas do Sato enquanto ele corre. E isso é um treinamento de simulação, onde ele vai ter que pensar nesse urso como uma pessoa ferida que precisa ser resgatada, e manda ele correr logo. E ele começa a pensar que aquilo era só mais um peso para carregar enquanto corre. E isso se tornaria muito mais fácil se ele administrasse sua mana enquanto está correndo. E ela manda ele acelerar o passo, porque os feridos não irão sobreviver. E nesse momento aparecem seus amigos atrapalhando, e ele pergunta o que eles estão fazendo, e eles contam que estavam simulando um campo de batalha, e os outros estavam à espera dele para emboscá-lo. E depois de várias horas correndo e sendo atacado sem parar, ele cai no chão de tão cansado que estava, e ele achava que iria aguentar pelo menos metade do dia. E nesse momento a Rose aparece e fala que esse era o nível atual de resistência dele no campo de batalha, e conta que os humanos sentem exaustão por nervosismo, medo e impaciência, e foi por isso que ele ficou sem forças mais rápido que o normal. E ele pergunta o que ele deve fazer, e ela fala que ele tem que se acostumar com isso, e era para obter um estado mental e uma capacidade de reagir para não vacilar com medo. E antes de ir embora, ela manda ele passar a tarde correndo ao redor da cidade com o Blurin, assim que ele recuperar um pouco de mana. E quando corta pra ele correndo na cidade, o povo se espanta dele estar correndo com o urso nas costas. E isso era algo que ele imaginava, porque apesar dele ser dócil, ainda era um monstro. E o povo nota que o Sato era parte da equipe de resgate e se assustaram à toa. Aí o Blurin acorda e vê uma barraca com as frutas e pede pro Sato ir pra lá. E ao chegar lá, ele tava sem dinheiro e não tinha como comprar. E ele pergunta pra véia porque tá todo mundo tão calmo, sendo que ele está carregando um monstro nas suas costas. E ela fala que eles não ligam, já que eles são da equipe de resgate, e eles sabiam disso por conta da roupa. E também todo dia tinha homens assustadores correndo feito louco pela cidade, e eles já se acostumaram com isso. E o Sato agradece, e da próxima vez ele comprará alguma dessas frutas. E ele entrega uma dessas frutas a ele como símbolo de amizade. Aí ele pega e entrega pro Blurin, e o bicho quase engoliu o braço dele, mano. Aí ele volta a correr, e como ele estava perto do castelo, ele decidiu visitar seus amigos. E na correria ele passou do lado de um cara que começa a chamar por ele, e o cara cai no chão e tava passando mal. E o Sato nota e começa a curar ele. E após curá-lo, o Sato descobre que esse mano é um membro da equipe de resgate, e ele é um dos curandeiros, e a irmã mais nova dele também é uma curandeira. E eles abriram uma clínica para cuidar dos cidadãos da cidade. E ele acha o Sato incrível por aguentar o treino da Rose, porque nem ele nem a irmã dele conseguiram aguentar. E ele também não conseguia curar a si mesmo, só conseguia curar os outros. E o Sato nota que existem diferentes tipos de magia de cura, mas mesmo assim, eles fazem parte da equipe de resgate, onde eles cuidam dos feridos em momentos de necessidade. E o Sato estará na linha de frente curando os feridos, onde fará parte da vanguarda. E o Sato pergunta o que o Tong e os outros fazem, e ele explica que eles pegam os soldados machucados e levam até a retaguarda, onde ele e sua irmã curam eles. E como o Sato fará parte da vanguarda, ele se pergunta se realmente é capaz de fazer isso. E o cara explica que a vanguarda é perigosa, e se forem feridos e deixados para trás, só poderão esperar pela morte, e por isso deve ter usuários de magia de cura para salvá-los. E ele cita que a Rose não é do tipo que escolheria alguém que não confiasse totalmente. E então ele decide voltar para sua clínica, e o Sato volta para o seu treino. E logo em seguida chegou a irmã do carinha, dando uma bronca nele por ele ter saído sozinho. E quando o Sato chega no castelo, ele pergunta se pode entrar com o urso. E o guarda confirma que sim, e não havia nenhum problema, já que ele foi avisado pela Rose. Aí o Sato chega onde tem um monte de figurante treinando, e se depara com a presidente. E ela dá uma pausa no treino e vai falar com ele. E ela pergunta sobre esse urso azul. E quando ele estava explicando sobre o urso, ela não estava nem ouvindo, porque ela apenas queria tocá-lo. E ele fala que ela pode tocá-lo, porque ele era dócil. E se ele mordê-la, ele a cura. E quando ela vai tocá-lo, ele dá um tapa na mão da presidente. E ele fala para ela não ficar frustrada, pois ele era tímido. Mas ela diz que não estava frustrada e estava apenas saboreando o toque de almofada dele. E quando ela vai tocá-lo de novo, o bicho morde a mão dela. E depois morde a do Sato. E depois disso, ele nota as bolhas na mão da Suzune. E isso era por conta do treinamento com a espada. Aí ele vai e cura esses machucados. E depois a presidente conta que o Kazuki não estava no castelo, pois ele foi ganhar experiência em batalha contra monstros, junto do Singles e os outros. E o Kazuki pergunta ao Singles se é verdade que o exército do Hegemon irá atacar em breve. E ele confirma que sim, mas está seguro que vencerá, pois pode contar com a ajuda dele e da Suzune. Aí ele se depara com os monstros e volta para o Sato, que espera que ele esteja bem. E a Suzune fala que assim que ele retornar será a vez dela ganhar experiência. E ele acha que ela vai se divertir muito com isso, e depois dessa conversa ele vai embora. E como ele sabe que seus amigos estão se esforçando muito, ele também irá dar o seu melhor, porque em breve terá uma batalha. E à noite, ao chegar em casa, a Rose pergunta se ele se acostumou com o treino, e ele diz que um pouco, e pretende continuar treinando. E ele começa a falar que ficou assustado quando ela falou sobre o exército do Rei Demônio, mas ele finalmente encontrou um sentimento mais forte que esse medo, e ele irá salvar seus amigos e a todos que estiverem nessa batalha, porque ele faz parte da equipe de resgate. E ela fica felizona com ele, e acredita em sua determinação, e todo mundo ali só estava esperando a conversa deles dois. E no outro dia, ela acorda ele, e diz que o rei quer vê-lo, porque ele quer que o Sato participe do treinamento da Suzune. Aí mostra ela que estava pronta para o seu
seu treino e o episódio acaba. E é isso aí, meu consagrado, o vídeo fica por aqui. Então deixa seu like e se inscreve no canal. Então valeu e fui!